Dizem que a maior dor que alguém pode sentir é perder um filho. E foi essa dor que eu vivi. Cheguei na maternidade e o coração já não batia. Mas eu superei. E hoje eu vou te contar 5 coisas que me ajudaram a superar o luto. E eu duvido que as 2 últimas alguém já tenha te contado. Meu nome é Marcela Pinheiro e eu criei esse canal para compartilhar o que eu venho aprendendo com anos em busca de desenvolvimento pessoal, até que a vida me deu uma lapada e eu sobrevivi. Aqui eu compartilho coisas que eu venho aplicando no meu dia a dia. Então, se vocês também estão em busca de uma vida mais leve, apesar de todas as dificuldades, vem comigo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, @marcelapinheiro.yoga. E vamos lá! Primeira coisa, aceitação. Aceitar que não estamos no controle de nada. Aceitar que a gente passa aquilo que a gente precisa passar para a gente se desenvolver. Pois estamos aqui para evoluir. Acho que você também, se você está aqui, você também acredita nisso. A aceitação é a gente reconhecer a realidade como ela é, os fatos, e não ficar ali na ilusão, se culpando. E quando a gente aceita, a gente se liberta, a gente para de remar contra a correnteza e a gente começa a viver aquilo que a gente precisa. Então, a aceitação foi a primeira coisa. Segunda coisa, permitir sentir todos os sentimentos. Eu disse todos. Culpa, raiva, medo, remorso, alegria, todos os sentimentos. Eu me permiti sentir tudo porque eu sabia que uma hora ia passar. Para mim, os pensamentos, eles são iguais às nuvens que elas às vezes vêm e cobrem o céu. Mas em um determinado momento, elas passam. Então, quando a gente tem esse conhecimento de que a gente vai sentir aquela dor, a gente vai ali até o final, vai no fundo do poço, mas quando a gente tem conhecimento de que aquela dor vai passar, que aquele sentimento vai passar, seja raiva ou medo, a gente aprende a conviver, a gente sente aquilo que é importante, viver o luto, e aquilo passa. E a gente consegue depois ir sobrevivendo e enxergando uma luz. Eu posso te garantir isso. No meu caso, por exemplo, eu senti no começo uma culpa. Culpa por não ter ido, por exemplo, pela maternidade antes. A minha filha, quando eu cheguei, ela já tinha falecido na minha barriga e eu não sabia, eu estava em trabalho de parto. Eu contei essa história lá no Instagram já, quem quiser pode acompanhar. Então, a primeira sensação que eu tive foi o sentimento de culpa. Nossa, eu fiquei horas em casa, em trabalho de parto, por que eu não fui antes para a maternidade? Mas as coisas acontecem como elas precisam acontecer. Então, assim, eu vivi a culpa e depois eu me libertei daquilo. Não posso viver. Se eu passei por isso era porque era para ser assim, né? Não posso ficar remoendo as coisas. Mas é importante a gente viver todos os sentimentos e até mesmo a alegria. Por exemplo, tem gente que eu conheço e que passa por um sofrimento muito grande, como a perda de um filho, e não se sente no direito de viver de novo a felicidade. Tem gente, por exemplo, que perde a mãe, perde o pai e acha que precisa ficar sofrendo ali naquela tristeza. Gente, cada um tem a sua missão aqui. Se a pessoa for embora ou foi viver em outro lugar, dependendo da sua crença, você continuou aqui, não continuou? Então você precisa seguir a sua vida. Esse foi o pensamento que eu tive. Então eu me permitia sentir a tristeza, também me permitia sentir a alegria. Por exemplo, eu lembro que em menos de 15 dias depois do acontecido, eu fui numa festa de Halloween com a minha filha mais velha e com meu marido e a gente conseguiu se divertir com os amigos. E assim, a gente se permitiu mesmo estar naquele momento. Independente do julgamento das pessoas, isso daí eu não quis saber. Se as pessoas estavam pensando, nossa, acabou de passar por isso, já tá aqui se divertindo, tá querendo mostrar que é forte. Eu me libertei até desse momento, até de eventual julgamento das pessoas. Porque acho que teve gente que deve ter pensado, nossa, tá querendo mostrar que é forte. E não é nada disso, tava só querendo viver ali. E eu consegui viver isso genuinamente, e a minha família também. Então, eu acho importante você viver todos os sentimentos, inclusive a alegria. Quando acontece alguma coisa que não estava no nosso controle, a gente entra primeiro num estado de negação. Esse é o primeiro estado que todo mundo entra, que às vezes a gente chama de estado de choque. Eu também entrei nesse estado, mas logo em seguida eu aceitei que eu precisava viver aquilo. E a terceira coisa é a gratidão.
Gratidão no sentido de você enxergar além daquilo que aconteceu. Você olhar à sua volta e ver, por exemplo, sua família, seus amigos, você se ver com saúde. Eu senti muita gratidão por eu estar bem fisicamente. Por apesar de tudo que aconteceu, poderia ter dado muito ruim, eu estar ali com o bebê não sei quantas horas, já morto na minha barriga, mas fiquei bem de saúde, eu saí do hospital no mesmo dia e aquilo me deu uma gratidão imensa, imensa. Outra coisa também que gerou uma gratidão, que é ter convivido com aquele ser durante 9 meses, quase 10 meses. Então, por exemplo, quem perdeu o pai, quem perdeu a mãe, sinta gratidão também por ter vivido aquele tempo, por ter tido aquela pessoa na sua família, por ter tido a oportunidade de sentir aquele amor. Tem gente que nem sente aquele amor, tem gente que nem é amado daquela maneira. Então a gente tem que ser muito grato pelo que a gente vive. E tudo que a gente vive serve para nossa evolução. Eu lembro que eu fiquei também muito grata na época que teve gente que achou que era loucura da minha cabeça, que assim, eu fiquei grata pela minha filha ter tido a sensação de ter uma irmã, que ela não tem uma irmã fisicamente. Então ela ali, enquanto a bebê estava na minha barriga, ela tinha a sensação de ter uma irmã e para ela aquilo já era uma felicidade enorme. Então imagina se eu não tivesse passado por todo esse processo de gravidez, ela não teria sentido aquele amor de irmã. Então a gente precisa sempre agradecer aquilo que a gente vive e não ficar vibrando no medo, na ingratidão. A quarta dica aí que eu disse que essa, duvido que alguém te fale, é yoga. Eu sou praticante de yoga há mais de 15 anos, depois eu fiz várias formações de instrutor de yoga. E, assim, yoga não é aquilo que vocês pensam, que é botar o pé atrás da cabeça, que é só lá ficar fazendo posturas difíceis. Não é isso, gente. Yoga é uma filosofia de vida. Tem vários princípios. Tem respiração, tem meditação, tem a prática da atenção, tem o estudo da filosofia. São muitas coisas. Mas aquilo que a gente faz ali no tapetinho, a gente leva para fora do tapetinho. Quando a gente está ali fazendo uma postura difícil, numa posição desconfortável, a gente aprende a respirar na dificuldade. Então, eu acredito que todos os meus anos de prática de yoga dentro do tapetinho e também fora do tapetinho com a filosofia me ajudaram muito a superar essa dor, a atravessar todo esse processo e enxergar realmente de forma diferente, não me afundar no sofrimento. E esse também é um dos motivos pelos quais eu criei esse canal. A quinta coisa que me ajudou muito foi a meditação. Por que a meditação? Como assim a meditação? Gente, meditação, ao contrário do que muita gente pensa, não é esvaziar a mente. Não é você parar de pensar, se desligar. Não é isso. Na segunda dica, eu falei de se permitir sentir todos os sentimentos. Então, na meditação, a gente treina a deixar os pensamentos passarem e não se apegar aos pensamentos. É diferente de você parar de pensar, para de pensar. Não, não é isso. É você deixar o pensamento passar e não se apegar. É você ter um mantra na sua cabeça de que isso vai passar ou isso não me pertence. Eu tenho vários mantras aqui na minha cabeça. Quando eu treino a minha mente para ela deixar as coisas passarem e focarem no presente, eu passo a sofrer menos com aquilo que já aconteceu e também a não ficar na expectativa daquilo que pode acontecer ainda. Porque eu poderia, por exemplo, como eu tive alguns pensamentos assim, rapidamente eu treinava a minha mente, eu ficava, meu Deus, a minha filha nunca mais vai ter uma irmã, meu Deus, eu não vou ter 2 filhos. E assim, é desnecessário ficar pensando isso. Então eu focava no presente para evitar eu ficar numa ansiedade no futuro. Na meditação, você treina a sua atenção a ficar no momento presente. E quando você está no momento presente, você não fica se remoendo, sofrendo pelo que já passou. E você também não fica na ansiedade do que vai acontecer. Isso é um treino da mente, assim como a prática do yoga, a meditação também é um treino da mente. E o yoga e a meditação me ajudaram muito a treinar a mente a lidar com situações desconfortáveis. E olha, todos nós que estamos vivos aqui na Terra vamos passar em algum momento por uma situação difícil, se é que você já não passou. Seja terminar um relacionamento, seja perder um ente querido, seja ficar desempregado. Quem está vivo está sujeito a passar por isso. Então é muito importante que a gente treine a nossa mente
para quando vier a situação, a gente atravessar com mais facilidade, com mais leveza, sem se entregar ao sofrimento. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que está precisando escutar essa mensagem. Eu espero que você fique em paz e leve. Te vejo no próximo vídeo. Namastê!